Pessoal, bom dia. Boa tarde. Boa tarde. A gente então vai fazer um curso de off. Esse curso é bem legal porque ele é um curso que é o kit do Instituto Siebel e é um kit que é subsidiado pelo BJCP. O que eles fazem? Eles pegam então mais ou menos os principais erros que tem no Homebrew e traz um kit para você treinar o seu sensorial. Então a gente vai fazer o que hoje aqui? Eu espero que vocês saiam daqui hoje reconhecendo esses 12 offs que a gente vai trabalhar. E eu espero também que vocês saiam com uma percepção de como corrigir esses offs. Eu disponibilizei já para todo mundo o PDF da apresentação, tá? Vocês vão receber no final para não ter spoiler do que são os offs. Vocês vão receber tudo sem saber o que é para não induzir. Outra coisa que eu vou pedir para vocês é se segurem, não conversem um com o outro, tá? Para não influenciar. Porque assim, eu quero que cada um tenha uma percepção e cada um identifique aquele aroma e crie uma imagem na sua cabeça. Porque assim, eu vou trazer, várias vezes eu vou trazer imagens, vou trazer coisas do que é o off ali, mas para você não vai aparecer, entendeu? Para você vai aparecer outra coisa. E é isso que é importante, não é aparecer, sei lá, se tiver dia de cetim, não é aparecer manteiga. Para você pode aparecer carne assada, mas se você identificar a carne assada sempre da mesma vez, do mesmo jeito, você vai identificar o de acetil. Eu acho que eu vou puxar um pouquinho mais para cá, para facilitar quem está lá. Pessoal, então vamos lá. Eu quero primeiro falar de julgar a cerveja. Então assim, já vi gente aí cheirando a água, tal, não sei o quê. A gente sempre trabalha com conhecimento e a gente vai adquirir conhecimento hoje. Só que também a gente tem que se limpar um pouco de preconceito em cima de cerveja, tá? Então assim, eu vejo muito o cara pegar uma cerveja, por exemplo, já vi um monte de gente falar da cerveja. Vocês nem abriram a cerveja, ninguém nem tomou a cerveja. Então assim, a gente às vezes julga muito pela embalagem da cerveja e isso aí te limita muito você ter percepção do que tem aqui dentro. Pode ser que a cerveja esteja boa, pode ser que realmente esteja ruim. Então assim, eu vou falar primeiro um pouco de preconceito, como a gente trabalha com isso e como que isso é importante se usar da maneira correta. Então assim, primeira coisa que eu falo, o que vocês veem aqui na imagem projetada? Trapézio preto. Trapézio preto, cara sem criatividade. Eu quero uma coisa mais imaginativa. Buraco de minhoca. Buraco de minhoca, beleza. Buraco negro no espaço. Como que faz pra projetar sem aparecer a parte de baixo ali? Tá um pouco. Chapéu do Cristiano. Não, era o bigode do cara lá. Não. Aperta aqui. Calma aí, só para desativar, senão tá tampando o texto. Então ali tem uma definição ali de que é preconceito, ó. Qualquer opinião ou sentimento concebido sem um exame crítico. Então assim, a gente faz muito isso, de olhar e criar uma imagem. Então assim, quem falou buraco de minhoca e tal, se eu colocar mais um elemento, vocês vão ser induzidos a ter uma outra resposta. Se eu colocar isso daqui, o que vocês vão falar? Hitler. Mas aí se a gente coloca um terceiro elemento, vocês já vão começar a pensar, será que é Hitler ou será que é Chaplin? Então assim, a gente tem que trabalhar com os nossos sentidos de uma maneira neutra e isenta. Tá? Isso aí é julgar uma cerveja, isso aí a gente conseguir detectar um off-flavor. Então assim, ainda no preconceito, se eu perguntar para todo mundo, qual cerveja ali é melhor? A Brewdog ou a Conte Beer? Só que assim, quem já tomou aquela Brewdog ali? Então assim, ela é uma cerveja totalmente diferente da linha da Brewdog, neutra, e às vezes que eu tomei no Brasil ela estava oxidadaça, então assim, não era uma cerveja gostosa. Então assim, só que às vezes a gente já compra a cerveja, você cria uma expectativa tão alta em cima dela que se você não achar aquela cerveja boa, você fala, tem alguma coisa errada comigo. Eu não estou sabendo apreciar essa cerveja.
Não, você tem que pensar, tem alguma coisa errada com a porra da cerveja. Tá? Então, assim, é mais ou menos essa ideia que a gente vai tentar julgar hoje. Quando eu der os offs para vocês, pode servir a cerveja para todo mundo já. Pode pegar nesse copo maior aqui, ó. Não, tem copo maior. Porque esse menor tá contado. Pega o copo dele. Tá. Pessoal, vocês vão receber uma amostra controle, tá? E a gente vai dar uma analisada Pode ser aqui, ó. Pode nesse aqui é melhor. Vocês vão receber uma amostra controle, a gente vai começar a dar uma analisada nela, tá? Porque assim, ela vai ser importante, que ela vai ser sempre a nossa base para as nossas amostras. Carlos, uma lata com 3 copos? Pode encher o copo, que depois a gente vai repor, entendeu? Pessoal, então assim, como avaliar? Então assim, quando a gente fala de avaliação, a primeira avaliação de cerveja que a gente faz é o ouvido. Então assim, o abrir a cerveja já mostra pra gente se aquilo lá tá com gás, tá sem gás. Então assim, a primeira avaliação que a gente faz é o ouvido. Então, depois as bolhas, a gente faz um visual em cima da cerveja. Pode dar pra mim. A gente faz um visual na cerveja, vê se ela está transparente, se ela tem uma retenção de espuma. Então, assim, a segunda coisa que a gente faz é um visual. A terceira coisa é o sensorial, o nariz. Então, assim, a gente tem duas maneiras de detectar os aromas da cerveja. A primeira é por cheirar a cerveja. Então, tem algumas técnicas que nos sommelier, nos cursos de BJCP, a gente recomenda. Uma técnica é você colocar a cerveja mais próxima do seu nariz e dar uma inspirada profunda e tentar ver se você identifica outra coisa. A outra técnica é você passar o seu nariz pela cerveja e cheirando o tempo todo, que você sente o ambiente, você sente também o que tem na sua cerveja. Uma última técnica, se você não estiver sentindo os offs, agita essa cerveja, o seu off, e cheira ela, porque você vai desprender esses seus offs. Numa degustação do dia a dia, não é legal a gente ficar fazendo isso, porque você está descarbonatando a cerveja, está mudando as características da cerveja também. A outra maneira de sentir os aromas é no retrogosto. Então tem gente que tem muito mais facilidade de sentir no retrogosto. Então inspira, toma a cerveja e a hora que você expirar, você vai expelir aromas e você pode sentir na cavidade nasal o aroma da cerveja, tá? Então assim, essa cerveja, uma cerveja de massa que veio quente e tal, eu não consigo pegar aromas de defeito na cerveja. Então assim, uma cerveja que tem um aroma de malte, bem limpo, não está oxidada. Vocês vão perceber, depois da hora que eu falar de um flavor, eu vou voltar na cerveja e vou falar uma coisa para vocês. Não vou falar agora, porque senão todo mundo vai ficar induzido. Alguém pega alguma coisa negativa na cerveja? Mas é uma Conte zero, velho. Que bom, né? De levedura é um pouco de enxofre, que é característico de uma fermentação lager. Ela tem um pouco de sulfúrico mesmo, é normal. Eu achei Mas uma esse... acidez leve, mas uma leve acidez. Esse sulfúrico, a característica dele é desaparecer muito rápido. Então, assim, a gente vai ver uns flavors que eles somem muito rápidos, tá? Então, assim, o outro é o paladar. Então, a gente vê um monte de coisa, a gente vê sensação de corpo, de aroma, etc, etc. E o último, então, é o tátil. Então, assim, na boca, alguns offs, eles têm uma sensação que é descrita, por exemplo, de acetil como escorregadio. Na boca, ele fica uma coisa meio viscosa mesmo, limbo mesmo. Então, assim, a astringência, você vai sentir a sua boca astringente, vai sentir um repuxamento da boca. Os álcools superiores, a gente vai sentir que a mucosa da pele vai se irritar, vai queimar a mucosa da pele. Então, assim, a gente vai ter um tátil também para reconhecer os offs, tá? Então, a gente vai trabalhar com esses sentidos. E é legal, por que eu quero que vocês não conversem? Porque cada um vai ter uma interpretação, tá? Cada um hoje vai sair daqui, se alguém falar para você que a cerveja tem diacetil, você vai ter que buscar na imagem o que você criou hoje de diacetil na sua cabeça, tá?
Outra coisa também, quando a gente pega a cerveja, a gente sempre fala que a cerveja foi mal executada, a cerveja tem problemas de fermentação, mas muitas vezes a cerveja pode ter problemas dos ingredientes. Então, assim, acho que a gente falou um pouco de ingredientes hoje lá nos cursos e tal, mas eu sempre pego, assim, não adianta você querer, fazer cerveja é cozinhar. Não adianta você querer pegar um monte de ingrediente ruim, por mais bom que você seja, você fazer uma coisa boa. Então, a gente tem que sempre provar os ingredientes. Você pode pegar o seu malte, colocar num pouquinho de água quente e colocar ele e deixar ele extrair, ver o aroma que dá, o gosto que dá. Você pode fazer isso com o seu lúpulo, eu vou falar um pouco mais na hora que eu falar de lúpulo. Como que a gente faz uma análise sensorial de um lúpulo para a gente tirar o melhor dele e saber o que ele vai trazer para a cerveja, tá? E o último a gente vai falar, cada off, eu vou tentar falar para vocês minimamente do processo para identificar, saber como ele foi gerado e saber como corrigir ele dentro das nossas etapas de produção, tá? A gente já está pronto primeiro? Não. Manda ver. A gente vai começar com o primeiro... Deixa eu só pegar o coisinho aqui. Pessoal, então assim, ó, vou passando aí se vocês quiserem. Esse aqui é o kit, tá? Esse kit, ele é, vamos falar assim, personalizado. Aquela tabela ali não dá pra ver porra nenhuma. Mas o que eu quero falar daquela tabela? Esse kit é montado pelo Instituto Siebel na Alemanha. Então, assim, ele é baseado na literatura. Qual que é o threshold? Então, assim, o que a gente sabe hoje de threshold? Isso aqui é um artigo do final de 2017, que eles fizeram uma reavaliação de thresholds de cerveja. Então, assim, isso daqui foi um banco sensorial de 30 pessoas e aquela ali é a variação dentro do banco sensorial. Então, assim, tem gente que é muito mais sensível para um tipo de off e menos sensível para outro, e tem gente que não vai ter sensibilidade para nada. Então, você tem que aprender a trabalhar com seus limites. A gente vai trabalhar aqui hoje com um limite que ele é dentro dessa, vamos falar assim, do clássico, 3 vezes o limite do threshold acima, tá? Então tudo vai estar mais ou menos 3 vezes. Só que se a gente pegar, por exemplo, nessa tabela aqui, a gente já vai ver, por exemplo, que o acetaldeído, eles já descobriram que a gente tem na cerveja uma sensibilidade 45 vezes menor do que o threshold que vem no kit. Então, provavelmente, se eu pegar essa minha amostra e eu diluir em 45 litros, várias pessoas vão conseguir pegar ainda, e a gente vai estar diluindo em 1 litro. Tá? Então, assim, a ideia é ser forte mesmo, mas a ideia é que você vai saber que pode ter nuances e que pode até dar uma sensação diferente. Então, assim, o ideal de um curso de off é você começar com uma carga alta e depois você diluir para ver até onde você chega, tá? Então, a gente vai trabalhar com essa variação. Cada off, eu vou falar um pouco da diferença de sensibilidade das pessoas. Então, lá no canto da minha apresentação tem um gráficozinho lá que eu vou sempre falar da diferença de sensibilidade, tá? Que mais? Então, assim, a gente vai começar, então, com o primeiro off. Eu vou pedir para vocês fazerem com esse off uma análise um pouquinho menos. Você põe tudo, daí a gente coloca tudo de uma vez. Eu vou pedir para vocês, então, sempre seguirem uma mesma ordem, que vai ser sentir o aroma, tentar pegar o máximo que vocês conseguem ter percepção do aroma, sem conversar. Cada um faz as suas anotações mentais, pensa no que pode ser isso. E aí, depois a gente vai provar isso, tá? E depois a gente vai... Depois eu quero saber, depois todo mundo mais ou menos tiver uma ideia, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham que é, e eu vou falar do off, tá? Foi de boa aí o misturar? De boa, né? Agora ele vai pro lixo, né? Não tá um cabidinho aí, mano. Copo de caipirinha. Tá 24 copos aí?
Pega uma que tem menos e coloca um pouquinho mais aqui, ó. Tem 24 copos, cantor. Segura aí, Carlos, de repente tem mais gente aí, não sei. Nossa, se tiver mais gente, tem que tirar, velho. Tem que ver quem fez a inscrição. Tá, leva lá, leva lá. Vamos levar. Esse aqui é o de vocês? Nossa, Ó. aqui, sabe por quê? Eu acho que talvez tenha dado uma questão mais por causa do site. Por causa do quê? Por causa do site. Ah, tá. Aí, 4, 3? Dois? É, não, tá certo. cheirar e beber. Pode beber. Já pode começar a organizar os outros copos já. Ou pra outra leva. Mas já pode fazer o outro off? É, vai montando os copos já, os 20 e tantos. Uhum. Não, pode usar mesmo. Pessoal, e aí? Quem tem alguma percepção do que é esse off aqui? Oi? DMS, fala. Acetona? Paladar, adstringência. Não, cara, sei lá, eu senti tipo um tutti-frutti. Tutti-frutti. No início do negócio eu achei meio, um cheiro meio de chiclete. Quem consegue ter alguma lembrança que possa ser alguma coisa de lúpulo? Não, coisas boas. Pessoal, esse primeiro flavor, ele não é um off flavor, ele é um on flavor. Esse nosso primeiro flavor aí, ele é o geraniol. O geraniol, ele vai ter um cheiro de pétalas de rosa e de lúpulos florais. Então, assim, quando a gente faz a nossa lupulagem, aqui, ó, a gente está trabalhando aqui com uma concentração de, como eu falei para vocês, lá no cantinho embaixo, 3 vezes o threshold. E lá em cima, bem no cantinho, lá em cima está meio escuro, mas tem a percepção. Então, uma pequena parte da população tem muita sensibilidade para esse flavor. E uma grande parte tem baixa sensibilidade, tá? Então, assim, o que é... Deixa eu ver se vai abrir aqui. Quem consegue pegar essa coisa de pétala de rosa? Depois que você falou, eu percebi. Antes não. Então assim, pessoal, isso aqui ó, é um gráfico de vários lúpulos. De vários lúpulos. Olha o que eu quero, olha que ponto que eu quero chegar para vocês. Isso aqui é um gráfico com vários lúpulos e a distribuição dos compostos no aroma. Então, assim, a gente, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar um meio conhecido aqui. O Galena. O Galena eu tenho 47,5% dele é o mirceno, 0,42% é o carofileno, 7,4% é o carofileno, 0,42% é o linalol, 0,22% o farnesendo, 13,53% é o muleno e 0,41 é o geraniol.
Por que o geraniol, a porra do geraniol, então é importante? Por quê? Porque a transferência do mirceno para a cerveja, apesar dela estar 47%, ela é 0,3%. A transferência do geraniol e do linalol é 98%. Então, por isso que não adianta você cheirar um lúpulo, um pellet seco e falar que aquele aroma vai estar na tua cerveja. Você tem que pegar, de preferência, um álcool com 5% de etanol para ter uma similaridade e colocar esse pellet e deixar ali. E aí você vai ver o que foi extraído, que é mais ou menos o que vai extrair na sua cerveja, tá? E por que eu coloquei aqui o geraniol como primeiro? E por que o BJCP coloca o geraniol como um aroma muito importante? Porque, ó, apesar de eu ter o 0,42%, ele vai gerar vários outros compostos durante a fermentação. O lúpulo vai ser transformado pelas leveduras e vai me gerar o citronelol, que tem um cheiro bem cítrico, vai me gerar o nerol, o linalol, que tem um cheiro cítrico, floral. Ele vai gerar vários compostos que, na verdade, vão compor o buquê da minha cerveja. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, o que é gerado aqui ao longo de 14 dias de dry hopping numa cerveja. Então, assim, sobrou 0,3% do mirceno, que ele tem um cheiro de pinho e tal, então, assim, vai ser bem relevante. O geraniol, se eu deixar o tempo todo em contato com leveduras, ele vai ser biotransformado, ele praticamente vai desaparecer. Mas vai me aparecer limão, cítrico, floral, laranja, pinho, madeira. Olha que interessante. Com 3 dias de dry hopping, eu já tenho bastante cítrico e rosas lá, do meu nerol, e limão e lima, do meu citronelol. Se eu deixar mais dias, eu vou começar a ter o alfa-terpineol, que é um terpeno também, só que ele remete a mais pinho e madeira. Então, você deixar mais dias no dry hopping em sua cerveja, você vai fazer o quê? Você vai tirar um aroma cítrico e floral, e você vai começar a colocar um aroma mais de madeira na cerveja, mais herbal. Então, assim, ó, eu percebi nas cervejas que estavam no julgamento, muitas cervejas com aroma herbal muito intenso. Para uma IPA, para uma APA, não é legal. Então, assim, vários estudos mostram que a saturação da extração do dry hopping hoje é 48 horas. Então, dry hopping com mais de 48 horas não tem lógica do ponto de vista de se fazer uma IPA e uma APA. Você vai simplesmente trocar um aroma cítrico e floral por um aroma de pinho e resina, que não é uma característica que a gente valoriza numa IPA e numa APA, tá? Em outros estilos ela tem mais valor. Então, assim, tá, pode mandar o outro já. A gente, a hora que vocês, mais ou menos uns 4, 5 minutos, pode começar a preparar o outro. Então, assim, essa parte floral da cerveja, ela vai vir sempre desses terpenoides que são álcools, tá? Então, eles são muito transferidos. E o geraniol, todos os desenvolvimentos de lúpulo, eles focam muito no geraniol e no linalol, tá? Quanto tempo coloca o pellet no álcool para ele... No álcool não. Água com álcool 5%. Deixa de um dia para o outro na geladeira, como se você estivesse fazendo um dry hopping mesmo, tampado, e aí você vai lá, cheira e toma. Esse negócio do pellet na água com 5% de etanol é muito, muito legal para aprender sobre lúpulos. Então você pode fazer em casa, você descobre o que você gosta, o que você não gosta, misturas que combinam. Tem artigos recentes mostrando que se você misturar alguns lúpulos, você adquire características de outros. O ideal é você deixar tipo, na geladeira de um dia para o outro para você imitar um dry hopping mesmo, tá? Carlos, esse 5% de etanol, como que eu... Na mesma proporção, 5 gramas por litro, tá? Do pellet. Não adianta você colocar um monte de pellet que vai ficar diferente do que você faz numa cerveja. Não, esse 5% de etanol é um álcool? Pega etanol, vocês têm que só tomar cuidado se o etanol não tem desidratante, tá? Porque o etanol tem que comprar em loja de produtos químicos, que ele não pode ter desnaturante, tá? Porque esse desnaturante, o que é o desnaturante? O desnaturante é uma substância para as pessoas não tomarem álcool, as pessoas alcoólatras. É a substância que se conhece mais amarga do mundo. Talvez nosso amigo ali ele vai gostar desse álcool, vai começar a fazer cerveja só com esse álcool. Então, assim, ela fica tão amargo que fica intomável o negócio, então a pessoa não consegue tomar o álcool, entendeu? Então tem que só olhar lá se não tem desnaturante. Isso bem escrito, esses
desnaturante. Vem, tem que vir ela aí. É benzoato de diatônio o nome da substância. Se baixar, colocar no podcast, baixar ali para 1 grau, 0 grau, você já elimina essa possibilidade de estar... Você diminui, quanto menos contato com a levedura, você mais diminui a biotransformação. Só que também a gente tem a transformação química. O fato de estar na água, de estar na água e ter álcool lá, aquele meio, ele é um meio degradante. Então ele vai transformar quimicamente. Mesmo a baixa temperatura. Diminui as reações, tá? Quanto mais baixo, melhor. Só para aroma, não, para sabor também, tá? Mas se vai ser menos, né? Mas pro sabor do lúpulo, porque assim, o lúpulo, ele perguntou se esse teste de pôr na água e deixar 24 horas é só para aroma. Na verdade, é pro sabor também. Sempre que a gente trabalha com aroma, a cerveja vem com um sabor também, tá? Pessoal, isso aqui é só complementando essa ideia de transferência. Isso aqui é um lúpulo, então assim, apesar de eu ter 47% de mirceno, a hora que eu olho lá o que foi transferido isso daí, ó. Olha o que está como 100%, o linalol. Olha o mirceno, apesar de ele ter 47% contra 0,13, 0,15 do linalol, pela biotransformação e pela taxa de transferência, o linalol é mais importante, tá? Então esses aromas que a gente vê, então por isso que eu sempre falo, a pessoa fica lá olhando quantos por cento tem de óleo esse lúpulo, quantos por cento de óleo tem aquele. Isso é irrelevante, porque o que você extrai do lúpulo é os compostos minoritários. E além da biotransformação. Então, assim, olhar porcentagem de óleo em lúpulo já é provado que não tem a mínima lógica. Tá? Tem uns artigos que os caras pegam vários cascades, acho que 25 cascades, com diferença muito grande de teor de óleo, durante safras, assim. E aí ele mostra que o sensorial de todos é exatamente igual. Tá? Então, é pra gente pensar o que vai ser transferido e tentar aprender o que vai ser transferido. Tá? Então, eu queria começar com um flavor, justamente porque assim, vocês estão sendo preconceituosos. Todo mundo, isso aqui é esgoto. É o mais charmoso da cerveja tá aqui nesse copo, velho. Você foi mais perto. Na boca fica gosto de rosa. O linalol, ele dá um cítrico com limão também. O nosso tá aqui? Você ficou sem? Você ficou sem? Pô, divide aqui comigo. Pega metade. Eu só preciso de um pouquinho. Se alguém falar alguma coisa, eu dou uma esticada. Sem conversar, rapaz! E aí? Pessoal, se alguém depois quiser mais da cerveja, a Conte aí para completar, para o controle e tal. Jambo, beleza, cria essa imagem na sua cabeça que você sempre vai achar esse off pelo Jambo. Pessoal, se vocês estiverem com dificuldade, esse off dá uma tampadinha, uma chacoalhadinha e tenta cheirar ele que ele aparece mais. Nossa, fez coquinho também, tá ligado? Cheiro de álcool, fora. Não, tem um éster também, mas é mais puxado. Quem que tem opinião formada aí já? Pra mim. Maçã verde, quem falou? Olha o homem IPA aí, velhinho.
Maçã verde, ó. Quem pegou maçã verde? Então, assim, eu acho assim, essa coisa de maçã verde, por isso... Kiwi. Por isso que é legal a gente fazer um curso de off, porque se a gente pegar os descritores, tá lá, ó. Pode ser maçã verde, cidra, grama cortada, oxidado e tinta à base d'água. Esses são os principais descritores. O menino aqui pegou coquinho, kiwi. Então, assim, Uma fruta passada. você tem que criar uma imagem do que é o acetaldeído. Então, assim, pra mim, o acetaldeído não parece maçã verde. Pra mim, não parece nem um pouco maçã verde. Só que, assim, Mas o que é pra você, Geraldo? pra mim parece tinta. Não, Lata de tinta, lata de tinta. Tinta, quando eu li o tinta, é o álbum que eu tava sentindo. A gente tinha da Aquela tinta à base d'água. É, eu Então, assim, pessoal, o que é esse off aí? Esse daí é um dos offs mais comuns que a gente encontra. Então, assim, as pessoas erram muito em falar de acetaldeído. Qualquer coisa que está frutada, que está éster e tal, eles falam, tá com acetaldeído. Alguém está percebendo um frutado éster aí na cerveja? Não, a gente vai ter um off que é muito confundido com acetaldeído daqui a pouco, que é um off, um éster frutado que as pessoas confundem muito, mas que a origem é bem diferente, tá? Então, assim, o que é esse acetaldeído? Como que ele ocorre? Não sobrou nenhum desse maçã verde, não, né? É o meu ponto B. Vamos ver se a moça... Pra mim ver agora, porque eu não percebi, né? Ó, não tomem tudo off no começo, tá? Tome um golinho, guarde, deixa ele esquentar um pouco, toma um pouquinho depois. Pessoal, então assim, alguém me chamou? Pessoal, então eu coloquei algumas coisas pra gente discutir. Então assim, a levedura, ela sempre vai produzir acetaldeído, tá? Você pode ser o melhor cervejeiro do mundo. Quais são as causas mais frequentes de uma fermentação não terminada? Então, ou você removeu a levedura precocemente, deu um cold crash lá e não percebeu que tinha acetaldeído, ou você fez a levedura tem uma floculação muito alta, as leveduras inglesas floculam muito rapidamente. Se você der um overpint numa levedura inglesa, ela vai flocular rapidamente e vai deixar um monte de coisa para trás lá. Falta de oxigenação. Eu já vou explicar por que a falta de oxigenação é o principal causador do acetaldeído. Contaminação bacteriana é uma outra causa não muito comum. E oxidação, tá? Então a gente tem alguns produtos que quando se oxida a cerveja, a gente começa a gerar esse acetaldeído, essa tinta, essa maçã verde aqui. Então às vezes você engarrafou a cerveja bonitinha, não tinha acetaldeído, depois de um tempo começou a aparecer, tá? Quais são as causas mais comuns dessas daí? As duas primeiras, que é parar o processo, depois a falta de oxigenação e por final a oxidação, tá? Esse artigo aqui, ele saiu faz um mês. Pra você ver, é um off-flavor que incomoda tanto a indústria há tantos anos. Ele é relatado desde 1870. E faz um mês que eles descobriram o que causa o acetaldeído. Então, assim, na verdade, era tudo especulação. Então, esse artigo aqui, ó, revelados mecanismos para atingir baixos níveis de acetil com a fermentação com Saccharomyces pastorianus. Chinês, né? O que eles fizeram? Eles viram que toda levedura forma acetaldeído, eles fizeram alguns mutantes, e aí eles viram que esses mutantes ela consegue captar mais rapidamente, e eles entenderam o mecanismo. A levedura, ela usa, qual que é o principal fator que gera acetaldeído? Quando a levedura você coloca ela lá na sua cerveja, ela vai querer crescer para dominar aquele meio e para fermentar todo aquele açúcar. É a competição dela. Quando ela fermenta, a gente vai para aquele caminho horizontal ali da via, que é a formação do acetil-CoA. Ela precisa de acetil-CoA para fazer o quê? Para fazer ácido graxo, para fazer parede celular. Então, como ela precisa de acetil-CoA, o acetil-CoA é o precursor do acetaldeído. Então, se ela tem um monte de acetil-CoA, ela vai começar a gerar acetaldeído no meio. Se eu oxigenar muito bem a minha levedura, ela não vai precisar usar tanto essa via do acetil-CoA. Ela vai produzir menos acetaldeído. Se eu colocar o azeite de oliva, eu já vou estar dando alguns ácidos graxos para a minha levedura. Ela vai produzir menos acetaldeído. Como que é o azeite de oliva?
pega 5 gotinhas de azeite de oliva, coloca num álcool, 3 ml de álcool, e aí você joga na sua cerveja. Não adianta você pegar aquelas coisinhas de pontinha de palito e tal, que não vai adiantar nada. É 5 gotas de azeite de oliva, coloca em 3 ml de álcool e joga lá na sua cerveja, no começo da fermentação. Álcool 70? Para 20 litros. Álcool 70? Álcool 99, álcool absoluto é melhor, tá? Quando você compra álcool absoluto ou álcool de cereais, que é absoluto, tá? Pode comprar álcool de cereais, que ele é super neutro. O álcool de cereais já dá para você fazer o teste com o lúpulo, que ele é mais neutro que o álcool etílico. E aí você coloca nesse álcool de cereais, em 3 ml, 5 gotinhas de azeite. Você vai estar dando o suporte para ela não precisar fazer tanto acetil-CoA e não gerar o acetaldeído. Pode colocar isso na hora que vai tirando ali o mosto da porta? Pode colocar no minuto final de fervura, ou na hora que você der o flame out, entendeu? Mas o ideal é você jogar dentro do fermentador. Como é álcool, não tem perigo de contaminar. Pessoal, essa dica... 5 gotas em 3 ml para 20 litros. Pessoal, essa dica do azeite de oliva, a gente vai eliminar mais 4 off flavors hoje, tá? Então, assim, a gente elimina um, a gente não elimina só um, eu elimino um monte. Então, os off flavors normalmente não aparecem sozinhos, eles aparecem num monte. Mas pra mim, cara, parece que a tinta, cheiro de tinta mesmo. E é engraçado assim. Eu só senti no rosto. Eu não sinto. Então assim. Oi? A vida do outro lado tá quase igual. Eu lembro que é, mas já senti muita cerveja aqui. Não faço ideia. Pode falar, velho. Pessoal, quem que tem alguma coisa aí sem seu estábulo que já não é, tá? Óleo? O Cristiano falou que ele achou bom. Quem achou bom? Eu achei bom. Eu não achei bom não, porque é Conte. Aí você tá sendo contra o mercado da Conte, velho. Pessoal, então assim, quando a sensação, olha a sensação do tato, ele sente uma maior viscosidade. Eu também sinto que ela aumenta o corpo da cerveja, esse off. Então assim, você está colocando um composto aromático na cerveja e está dando uma mudança de corpo. Então assim, é muito louco essas coisas. Então assim, eu já vi várias vezes pessoas falando que era acetaldeído e era esse cara aqui, ó. Porque tem um aroma frutado, floral, e as pessoas sempre pensam na maçã. Então, assim, esse aroma é o hexanoato de etila. Ele traz maçã, anis ou alcaçuz. Mas essa é a maçã que não é podre. Balinha de anis, aquela lá. Parece cidra e tal. Mas aí assim, aí por quê? As pessoas falam que o acetaldeído traz maçã verde. E as pessoas já buscam na mente a cidra, as coisas de tal, e eles vai para o outro lado. Então assim, eu coloquei esses dois aromas juntos justamente por quê? Porque a origem não é tão igual, mas eles são originados mais ou menos iguais e eles são muito confundidos, tá? Esse também não é um osso, tá? Depende, tá? Ele pode trazer complexidade em alguns estilos, tá? Alguns estilos belga, eles têm o hexanoato de etila, só que em alguns estilos como o Pilsen, umas cervejas mais neutras, esse frutado ele é um off, tá? Então depende do estilo. Então assim, primeira causa desse off, a cepa utilizada, tá?
Então, assim, é de longe, eu coloquei até um lá, a cepa utilizada. Aí, uma outra causa que a gente vai encontrar bastante na literatura. Quem já ouviu falar que aumentar a temperatura de fermentação aumenta a produção de ésteres? Realmente aumenta, é verdade, só que também aumenta a eliminação numa taxa mais alta que a produção. Então, na verdade, temperatura mais alta de fermentação, se você deixar um tempo de maturação a temperatura alta, você vai eliminar esse off totalmente, tá? Cara, até agora o que você está falando de off para mim está sendo uma melhoria na cerveja. Todo mundo fala off como defeito. Pessoal, ó, essa questão do off é tudo uma questão de como a gente vê e que estilo que eu quero atingir. Então, assim, se eu colocar um hexanoato de etila numa lager, eu vou ferrar com a cerveja. Eu vou deixar ela doce, eu vou deixar ela frutada, eu vou deixar um monte de coisa que eu não quero. Se eu coloco numa belga, uma IPA, juice, uma coisa assim, opa, já vai ficar legal. Então, assim, tudo depende, entendeu? Então, assim, se você usar uma cepa belga, você vai ter muita chance de formar isso. Se você fizer uma high gravity, você vai ter muita chance de formar isso. Oxigenação do mosto também entra naquela mesma via lá. Se eu colocar o azeite, eu vou diminuir a formação de vários ésteres, principalmente esse daqui. Cara, quando você fala uma cepa utilizada, essas cepas que dão mais esse sabor, ela não reabsorve com facilidade no final? Assim, ó, a pergunta do Pavani é legal, porque ele perguntou se as cepas que elas geram esses offs, elas não reabsorvem. Esse off, ele não é reabsorvido por nenhuma, tá? Ele produziu, o que vai acontecer? Olha que legal esse gráfico. Esse gráfico é um trabalho do ano passado, que ele fez um estudo de eliminação do hexanoato de etila e do acetato de isoamila, que é a banana. Então ele colocou lá 55 horas lá a 15 graus, depois ele aumentou para uma rampa até 30 graus, e deixou até 200 horas. Ele eliminou 99% dos dois offs, os dois offs ficaram muito abaixo do threshold. Então, assim, aí nesse mesmo trabalho, não trouxe outro gráfico, mas ele mostra 22 graus, ele elimina 70% mais ou menos do off em 7 dias. Então, se a cerveja está com bastante éster, pega essa rampa do diacetil e deixa ela uma semana que ela provavelmente vai eliminar, tá? Lembrando que nesse caso, uma coisa importante, se você tiver, por exemplo, com um airlock, ele tem menos chance de sair. Coloca um blow-off, põe algum algodãozinho na ponta desse blow-off para você não dar pressão positiva dentro do fermentador e deixa lá. Que ele vai sair, ele vai eliminar e vai ser evaporado. No final, você pode borbulhar CO2 por baixo da cerveja, que você vai ajudar esse processo de desprendimento, tá? Então, assim, ele é um off, que pode ser um on, mas que ele é fácil de ser eliminado, tá? Então, não se desespere, não vai reabsorver, então você pode dar o cold na levedura, tirar a levedura e depois você aumenta a temperatura e deixa. Você vai poder eliminar ele dessas maneiras. Tá pronto o outro? Aqui eu queria falar de novo a parte da oxigenação. Então, assim, a gente tem lá a acetil-CoA que eu falei para vocês. Então, continuando aquela ideia de como a acetil-CoA ela vai ser importante para formar isso. A célula precisa de energia para fazer ácido graxo. Então, ela começa lá da acetil-CoA, ela vai produzindo ácidos graxos de cadeia longa e faz os ácidos graxos. Se eu tenho oxigenação, olha o que acontece. Eu faço os ácidos insaturados, aí ele faz o fosfolipídio, a parede de membrana. Se eu não tenho, ele usa acetil-CoA para fazer os offs, para fazer acetaldeído, para fazer acetato de etila, para fazer hexanoato de etila. Então, assim, se eu dou oxigenação correta para a minha célula, no primeiro momento dela, que é onde esses offs vão ser produzidos, nas primeiras 48 horas, eu vou conseguir, e se eu coloco azeite de oliva, eu vou conseguir que esses offs não sejam produzidos, porque ela vai conseguir fazer parede celular e vai crescer saudável, tá? Alguém ia perguntar alguma coisa? Mas pra mim, assim, isso aqui parece muito mais citra do que o outro. Carlos, o CO2 purgado
ligado por baixo, Ele arrasta um monte de arrastar coisa, aham. Um monte de coisa. Um monte de coisa. Oxigênio também. E se eu colocar uma torneira no lado do barril, que fica no headspace, eu não consigo também eliminar? Não, é melhor por baixo, tem que movimentar o líquido. Tem que movimentar o líquido. Dá pra ligar na torneira? Na torneira, né? Esse aqui eu quero ver, hein? Eu acho que ficaria mais fácil se eu soubesse quais são os ovos. Não conheço nenhum. Mas na verdade a ideia é você não saber quais são os ossos, para você criar uma imagem do que isso aqui traz para você, entendeu? Por isso que a ideia não é conversar, para a gente tentar criar a nossa própria imagem. Quem tem alguma ideia aí? Quem sentiu alguma coisa diferente na cerveja? Amadeirado, azedo, papelão, a distringência. Quem está sentindo queimar a gengiva? Ressecar a boca. Pega esse off, dá uma agitada nele e dá uma aspirada bem profunda. O Thiago sentiu, ó. Pessoal, esse off, então, é o nosso padrão ouro, vamos falar assim, para solvente, tá? Ele é o nosso acetato de etila. Então, assim, eu pego muito álcool superior, solvente, acetato de etila, porque me incomoda muito na gengiva, assim, parece meio pipocando a gengiva. Cada um tem, na língua também, pinica a língua. Então, assim, quando tem álcool superior, ou quando eu tenho acetato de etila, então, assim, ele dá muita... E quando eu cheiro ele bem profundo, me traz um cheiro ácido, me traz um cheiro que parece solvente, então uma coisa assim que incomoda. Um cheiro bem clássico que as meninas estão... é removedor de esmalte. Porque não pode mais usar acetona, eles põem acetato de etila para remover esmalte. Então, Pessoal, aí... eu coloquei uma questão, que é essa questão do on-off. Como que é seu nome? Que o Pedro estava falando. Até agora para mim é tudo on. Essa bebida aí, esse Fenjuí aí, é uma bebida chinesa muito apreciada. E vamos falar assim, a concentração aqui pra gente está 60 miligramas por litro. O Fenjuí ele tem a partir de 2.000 miligramas por litro de acetato de etila. Tá? E é uma das bebidas mais apreciadas na China. Eles guardam até 30 anos para aumentar essa sensação do acetato, porque eles acham que é frutado, que é floral. Então, Vai mal pra saúde essa concentração? cara, o acetato de etila, essa questão é importante. Eu trabalho no laboratório, eu odeio o cheiro de acetato de etila, odeio. Mas é o solvente que menos faz menos mal do que o álcool. Tá? É o solvente que só é ruim mesmo. Só é ruim. Pessoal, quanto às causas que eu tenho desse solvente. Tá vendo de novo que é um éster de novo? Então a gente vai envolver coisas que a gente estava falando dos ésteres aqui até agora. Então assim, a gente pegou 3 ésteres, 2 ésteres e um aldeído. Então assim, todos gerados mais ou menos pela via da acetil-CoA. Tá? Então tudo vai estar mais ou menos regulado até agora. Então o que eu falo para vocês? Quando a gente caga na cerveja, não caga numa coisinha só, caga num monte de coisa, porque aparece um monte de office, tá? Então assim,
não? O acetato, ó, essa pergunta é interessante. O acetato de etila, ele é um éster. Ele não é um álcool superior, por exemplo, como o octanol, mas o hexanol, mas a sensação é muito parecida, tá? Muito parecida. Cara, uma dúvida aqui que é o seguinte, eu vou degustar uma cerveja. Aí eu sinto um aroma frutado. Aquilo é um elogio ou é um defeito? Depende da situação, velho. Porque eu tô insistindo que esse óculos tá mais pra onda. Depende da situação, depende do estilo. Aí por isso que a gente tem que ver qual que é o estilo e ver se aquilo lá cabe no estilo. Aquilo, né? Se aquilo ali Da onde originou, ou vai ser contaminação, ou vai ser da levedura, vai ser pela metabolização do micro-organismo. Então assim... querer ter isso aí na cerveja. Oi? Você sabe, o cara busca isso na cerveja. Se o cara busca, ele tem que pegar, fazer um underpint, fermentar a temperatura mais alta, dar uma estressada na levedura, que ela vai fazer isso para você, tá? Então causas de geração de acetato de etila, tá? Contaminação por levedura selvagem é bem comum. Altas temperaturas de fermentação. Aqui, ao contrário do hexanoato de etila, o acetato de etila não sai mais. Tá? Você pode fazer o que for que ele vai estar lá, bonitão. Falta de oxigênio, então o que foi que eu falei? Dá um underpint, não oxigena, não coloca o azeite de oliva, malte com alto teor de FAN, colocar glicose na cerveja, por exemplo assim, colocar glicose para uma triple, coloca açúcar para diminuir o corpo e faça uma cerveja com alto teor de álcool. A chance de dar acetato de etila é muito grande, tá? Por isso que a levedura vai ter que estar muito saudável para você tirar uma cerveja boa dali. O off mais comum de triple e dessas belga é acetato de etila. Cara, parece demais. Você vai julgar a cerveja, aparece um atrás do outro com o mesmo defeito. O cara tá fazendo tudo o que fala que não pode para gerar o negócio, ele faz, entendeu? Então, assim, essa aí acaba sendo as causas mais comuns para esse off. Nossa, eu já tinha pegado. Esse é o denso, né? Vocês bateram bem, né? Não, bateu, tá aqui. Tá aqui. Calma, velhinho. Você não conta pra ninguém, velho. Ninguém bate foto, não conta pra ninguém, vira o rótulo. Oi? Vou comprar esse negócio aqui, os amigos passaram lá. Fudeu. Pessoal, esse aqui é o off flavor que mais aparece no mundo homebrew. Bora conversar, velhinho. Eu acho que esse aqui até a breja não tá a cor. Mas é apresentador misto, bosta? E aí, pode falar? Margarina. Sem sal. Oi? Quali. Entrada de cinema. Pessoal, então assim, esse off, ele é muito comum e muita gente não sabe reconhecer o off. Então assim, guardem essa imagem na cabeça de vocês, dessa sensação aqui do cheiro, que vocês vão sempre conseguir pegar o de acetil. A descrição é manteiga, mas também tem muita gente que enxerga um cheiro doce de balatoff. Então, assim, eu vejo muito mais balatoff do que manteiga. Aí, esse é um dos offs que a gente tem a sensação... Qual que é o descritor do off?
ele tem um descritor de escorregadio. Tá? Então assim, eu quero que vocês tentem pôr na boca e sintam se vocês sentiram uma mudança de viscosidade da cerveja. O céu da boca fica. Parece que a cerveja, essa descrição dele é muito boa, parece que a cerveja grudou no seu céu da boca. Então assim, guardem essa sensação, por quê? Porque esse off, ele é muito confundido com o próximo. Tem pessoas que não sentem diacetil. Tem pessoas que não sentem, isso é verdade. É muito comum as pessoas não sentirem, notificarem. Tem pessoas, é normal as pessoas não sentirem. Alguns sentem aroma, não sentem sabor. Outros sentem sabor, sentem aroma. Tem pessoas que não sentem nada. Esse daí, o próximo, vocês não abriram ainda, né? Não. Ele é muito volátil, monta os copos tudo certinho e abre ele, tipo, tenta servir o mais rápido possível. Senão os caras não pegam. Acima da cerveja já pega. Não, deixa os copos tudo montado, só abre na hora que você... É mais difícil montar os copos cerveja. Aqui é mais rápido. Então, mas assim, eu vou te falar, o tempo... Então vai, o jeito mais rápido. Espera mais um pouquinho, que eu vou falar um pouco de acetil ainda, mais uns 4 minutinhos. Pessoal, eu quero que vocês peguem essa sensação na boca, por quê? Porque o nosso próximo off, muita gente confunde com esse. Então assim, a gente está trabalhando aqui agora, vamos falar assim, com os dois principais offs homebrew, esse e o próximo. E muita gente confunde os dois. Eu confesso que eu confundia. Até que alguém me falou assim, não, você está pegando errado porque você não está pegando o escorregadio na boca. Então é isso. Se tivesse o escorregadio, seria de acetil. Então assim, o que gera a porcaria do diacetil? Tem várias coisas. Então assim, os mesmos efeitos lá que eu tinha no acetaldeído, eu vou gerar diacetil. Remover a levedura antes dela terminar de fermentar, e todos esses efeitos, flocular a levedura, dar cold crash. Então normalmente o diacetil ele vem junto com o acetaldeído. Tá? Então assim, se alguém tiver a primeira amostra ainda, pode até misturar um pouquinho do diacetil com acetaldeído. Um dos offs do BJCP justamente vem os dois juntos, para você poder ver qual que é a percepção dos dois juntos. Quem não tiver e quiser ver aqui, o acetaldeído que é o primeiro com o diacetil. É a tinta mais d'água, né? Não da China. Não, é isso. Então, assim, normalmente eles aparecem juntos. Uma outra fonte de contaminação que forma muito diacetil é o Pediococcus. Só que o Pediococcus vai trazer acidificação junto, tá? Então, se você não tem acidez, não é isso. A baixa temperatura de fermentação. Por isso que ele é muito mais comum em lagers, tá? A baixa temperatura de fermentação gera 8 vezes mais de acetil do que temperatura alta. Aí underpint novamente, então a taxa correta de inoculação. E aí eu coloquei até em amarelo ali, que se vocês vão ver em literatura, vocês vão ver em literatura que se a gente deixar muito tempo no descanso no descanso ácido, porque assim, esse nosso mundo vem um flow de informação, né? Aí daqui uns dias alguém fala pra vocês, faz uma rampa a 35 graus que acidifica o mosto e já não precisa nem fazer correção com ácido lático. Você vai lá e pau, beleza. A principal causa de produção de acetil é essa rampa de 35 graus, tá? E assim, hoje já se viu que não tem muita lógica fazer ela. Então vocês ignorem se alguém falar isso. Oi? Água. Pessoal, o que eu trouxe para vocês para a gente falar de diacetil? O diacetil, ele vai ser produzido pela levedura não como diacetil, mas sim como acetolactato. O acetolactato não tem cheiro e nem aroma nenhum. Então, muitas vezes a gente pega a cerveja, você fala assim agora eu reconheço diacetil. Mas aí você vai pegar a sua cerveja, tá sem cheiro nenhum. Vou dar cold crash, eu quero tomar essa cerveja. Só que o que acontece? A cerveja ela tá cheia de acetolactato e naturalmente ele se transforma em diacetil, então dentro da garrafa. Então por isso que muitas vezes você fala assim, mas eu não tinha diacetil na minha cerveja e depois ele apareceu. Tá? Então por quê? Porque a gente tem lá a produção de acetolactato, a levedura expulsa esse acetolactato no seu meio, aí com a temperatura e com o tempo ele se transforma em diacetil. Como que a gente faz então? Oi?
Ele acelera com a presença de oxigênio, mas ele mesmo sem oxigênio ele se forma. Não. Então assim, como que a gente faz? Então a gente tem um testezinho que é o teste de acetil. Vocês vão prometer para mim que vocês nunca mais vão dar um cold crash sem fazer o teste de acetil. Ó, a galera faz no copo, tampando, pega um copo qualquer, coloca um tanto da cerveja, tampa com alumínio e coloca na água a 60 graus por 15 minutos. Deixa uma outra cerveja do lado, destampa as duas e aí você cheira. Em 15 minutos 60 graus, todo o aceto-lactato é transformado em diacetil. Então, se a cerveja está sem cheiro e aparecer o cheiro, você tem que falar, opa, eu tenho que deixar mais tempo. Normalmente, deixa uma temperatura de 23, 24 graus, que o aceto-lactato vai se transformar em diacetil, e aí a levedura vai comer o diacetil de volta, e aí ela vai tirar esse aroma da sua cerveja. Ela não come o aceto-lactato. Então, às vezes, esse processo de tirar o diacetil demora até uma semana. Tá? É 100% de chance que se você fizer o teste de diacetil e aparecer diacetil no teste, daqui uma semana, duas, a cerveja lá no barril vai estar com diacetil. Tá? Por que eu coloquei essa foto desse tubo Falcon? Porque assim, dá para comprar os tubos Falcon, vem pacotinho de 50, acho que custa uns 15 centavos cada um. Você coloca um tantinho de cerveja, você tampa, já não precisa mais do copo, do alumínio, de nada. Aí você pode colocar na água e você só cheira ele e você pode guardar esses tubinhos. Porque eu coloquei porque eu comecei a usar em casa. Você pega o copo e coloca na água quente, trinca o copo. Eu trinquei uns 5 copos da minha mulher, ela ficou puta, aí eu falei, não, vou comprar um coisinho de tubo Falcon. Então assim, é o jeito rapidinho, ó. 60 a 70 graus, 15 minutos. Se, na dúvida, deixa um pouquinho mais, 20 minutos. E não precisa ficar controlando a temperatura. Pega a água fervendo, coloca lá num vidro, coloca coisa dentro e deixa lá 20 minutos, tá? Mas aí o que você fermentou a 18, assim, geralmente eu subo para 21, mas você acha que aí a probabilidade é menor de que? Ou nem... Olha, se você fala assim, é menor. Por quê? Porque a baixa temperatura produz 8 vezes mais do que a alta. Mas acontece, e acontece pra caramba, cara. Acontece pra caramba. Então, assim, o que acontece? A cerveja, pode mandar ver. A cerveja, ela acaba perdendo, ela fica doce. Ela fica corpo alto, licorosa. Então, assim, não tem como salvar. Ela mata qualquer presença de lúpulo na cerveja. Então, assim, às vezes acontece sim. Sempre é, não custa nada, cara. Olha o trabalho que dá fazer cerveja, você pegar um potinho e colocar na água, 15 minutos e cheirar. Mas você fala para comparar com outra cerveja? Ou... Não, você pega assim, ó, você pega 2 copos. Um você põe na água quente, aí você deixa lá 15 minutos. O que que eu faço? Eu pego esses 2 e coloco numa água gelada depois, deixo eles ficar na mesma temperatura para poder cheirar e tomar, entendeu? Os 2 e comparar. Na verdade, eu sempre dou para minha esposa, ela tem muita sensibilidade pro diacetil, melhor do que eu. E aí eu pego, mas assim, quando tá muito baixo, às vezes não pega, ela pega. Entendi. Então do mesmo mosto ali, né? Antes de fazer o cold crash, eu já Tira. duas amostras, uma eu esquento, a outra eu mantenho. Aham. Aí você mantém, aí você esquentou, coloca as duas numa água gelada para ficar a mesma temperatura, aí você toma. Entendi. Então assim, pessoal, sempre façam diacetil, não custa nada e a gente tem uma garantia que eu não vou ter problema e que eu não estou tirando uma fermentação prematura. Esse aroma aqui, ó, a galera confunde com diacetil. A galera. Eu já falei, antes que eu trazer o próximo que ela confunde. Só lembra bastante Skol. Desisti já. Oi? Nesse tem. Tem.
Tem de lúpulo. Pessoal, quem achou parecido com o de acetil? Eu acho super parecido, cara. A sensação da boca é completamente diferente, mas o aroma pra mim confunde. Não, o outro cheiro eu senti no cinema. Você sentiu com solvente essa bosta. O outro tinha cheiro de margarina ruim. Outra na manteiga, isso aqui é margarina, aquela margarina. Assim, ó, e esse aroma, ele varia muito com a intensidade, vou falar duas coisas, ele varia muito com a intensidade e ele é muito volátil. Então, assim, quem começa a cheirar e mexer o copo, ele vai começar a diminuir, vai começar a dar outra sensação, tampa o copo, chacoalha e cheira. Você vai ver que ele muda, na boca é totalmente diferente. Então, assim, se a gente pega esse aroma, então assim, eu vejo muita gente descrever cerveja em concurso e julgar errada por causa desse aroma aqui, falar que é de acetil. E as causas são completamente diferentes. Então esse é o nosso famoso DMS. Então assim, ó, milho cozido, vegetal, só que em altas concentrações, que é normalmente o que ele acontece. Quem falou que lembra a Skol aí, ó? É a cara da Skol isso aqui. Então, assim, em altas concentrações, ele traz dulçor, ele lembra um pouco de manteiga, então, assim, ele pode confundir com diacetil. Só que o que você faz para matar? Você põe na boca. Se não ficou o escorregadio, se dá essa sensação meio... Alguém que sentiu incômodo de tomar? Na língua e tal. Cara, mas a gente deve separar. Você vai jogar um concurso aqui nos dois. E aí? Cara, é difícil uma breja ter os dois, cara. Porque assim, é difícil, cara. Se tiver os dois, a cerveja vai ter mais um monte de efeito, entendeu? Dá uma queimação. Dá. Como se for tirar essa sensação. Me incomoda bem na garganta, assim. Ó, se tiver os dois, você não vai pegar o DMS, você vai pegar só o de acetil. Porque você vai sentir o aroma e aí você vai tomar, você vai ver o escorregadio, você vai pegar só o de acetil. Pessoal, então assim, a galera sempre fala que o pessoal, só atenção aqui, a galera sempre fala que o diacetil, é milho cozido. Cara, eu nunca tinha conseguido achar um diacetil numa cerveja até fazer o meu primeiro curso de off, porque eu não tenho essa percepção do milho cozido. Pra mim não parece nem milho cozido, nem vegetal, pra mim parece uma coisa, sei lá, até parece um pouco de manteiga, meio doce assim, sulfuroso pra mim parece, entendeu? Então assim, a descrição, ela atrapalha muitas vezes. Pessoal, o que gera o DMS? Tá? O DMS, assim, a gente tem a S-metilmetionina lá, que é um aminoácido que está lá no malte, tá? Então, assim, esse aminoácido vai estar em todas as cervejas. O que acontece? Se a gente deixar essa nossa cerveja ferver vigorosamente, aí eu vou contradizer um pouco do que o Kelvin falou, a gente vai ter uma taxa de conversão dessa S-metilmetionina lá em DMS, que é muito volátil. O ponto de ebulição dele é 25 graus. Daqui a pouco os copos vão estar todos limpos. Por isso que eu falei para os meninos, serve rápido esse, que senão ninguém pega. Então assim, ele vai começar a quebrar, e a hora que ele quebrar, ele é super volátil, ele vai embora, tá? Então não tem como, se você ferveu adequadamente, você quebrar ele, você mandar ele embora. Só que a gente tem um outro problema. Durante a produção do malte, também produz aquele carinha ali embaixo, que é o DMSO, que é o dimetilsulfox. As leveduras, principalmente as leveduras de lager, elas podem reduzir o dimetilsulfox a DMS lá na fermentação. Então você vai gerar DMS lá na fermentação. E aí, se você não fizer um descanso de acetil, você vai levar o diacetil e o DMS para a cerveja junto, tá? Ele é volátil, mas a sensação na boca também some. A sensação some. Vai junto.
Ele vai volatilizar, vai ser completamente. Então, assim, normalmente quando a gente abre a garrafa, às vezes vem um sulfuroso na hora que você abre a garrafa, você toma tal, e depois parece que desapareceu. É o DMS. Então, assim, ó, por exemplo, enquanto que o DMS é 25 graus o ponto de ebulição, o DMSO é 189, tá? Então, assim, ó, um trabalho recente mostrou o quê? Que 80% do DMS das lagers não vem da fervura, não vem de nada. Vem da conversão do DMSO ao diacetil pela levedura. Então, assim, a gente também, agora, tem 4 vezes mais produção de DMS a 8 graus do que a 25 graus. Novamente, muito menor a chance de eu encontrar DMS numa ale do que numa lager, tá? Aí eu vou falar uma coisa que meio contradiz o que o Kevin falou, por causa da taxa de conversão da S-metionina em DMS. Então aqui tem um tempo de meia-vida lá. Se eu ferver a 100 graus, fervura vigorosa, constante a 100 graus, esse tempo de meia-vida vai ser 38 minutos. Se eu ferver a 94 graus, já vai ser 76 minutos. Então, assim, por isso que quando se fala que a fervura tem que ser vigorosa, é para você quebrar essa molécula e você gerar o DMS e mandar ela embora, tá? Então até eu fiz lá o cálculozinho lá, Dourados vai vir a 99, Campo Grande 98. Então vocês vão ter mais chance de eliminar o DMS do que a gente. Eu tento não atrapalhar. Natural. No concentrado eu senti, aqui não tô sentindo. Eu coloco o cheiro pra ver. Aham. Cheiro de terra, Eu sinto. não consigo pegar. Mas no coisa dá pra pegar pra caralho. Não, aí... Parece aí, chuva, né? E aí? Oi? Ó, beterraba. Beterraba. Fungo. Fungo de madeira. Vocês estão na linha, acho que vocês estão na linha certa. E pra mim, assim, a minha descrição de beterraba é justamente essa. Pra mim, beterraba tem cheiro de terra. Então, assim, esse off aqui, o nome da molécula é a geosmina. Essa molécula, quando a gente tem a chuva, aquele cheiro de chuva são esporos de algumas bactérias que produzem a geosmina. Então o que acontece? Deixar a garrafa destampada, deixar o mosto aberto lá enquanto você está transferindo a frio lá para fazer o prime, essas coisas, cai um monte de esporos na sua cerveja. Se você não tomar cuidado também, os esporos eles resistem a 150 minutos de fervura. Você não tira da sua cerveja, tá? Então assim, quem faz método no chill, que é deixar lá sem resfriar, você está dando chance para esse cara aqui crescer dentro, produzir a geosmina, aí você não manda mais ela embora. Então a cerveja vai acabar ficando com terroso no final. É uma contaminação muito, muito comum em cervejaria, muito comum mesmo, tá? Mas você fala que a causa disso aí pode ser dessas bactérias que... Sempre é. Ó, então assim, pessoal, isso aqui é um trabalho das possíveis causas lá da... o cara, eles pegaram, esse trabalho é da Universidade de Oxford, eles pegaram as causas que tinha na literatura e testaram. O que era plausível e o que não era. Então assim, eles viram que plausível é você, no empacotamento, a garrafa está contaminada com esporos, acontece.
Você diluir a cerveja com água não fervida, acontece. E você, na fermentação, deixar contaminar com os esporos e fazer um no-chill, por exemplo, ela acontece também. Então, assim, é um off que eu já vi em cerveja artesanal. Esse off de beterraba, terra, e mata a cerveja, cara. Aqui tá numa concentração bem baixa, eu já vi muito mais alto que isso. Cara, pra mim, nada. Porque, por exemplo, eu como beterraba todo dia. Ah, E eu tenho horta. Eu rego ela todo dia. Então, mim, pra isso você aqui é é uma coisa assim que pra mim gostoso. não tem cheiro. E eu, pra mim, não, nem percebo. Você não consegue pegar. Eu nem percebo, nem sinto e nem vejo diferença. Não, eu tô deixando eu demento. alguém mais não pegou nada na Geosmina? Nada? Então, assim, isso aí é legal, porque é sensibilidade, né? Os dois pegaram bem pra caramba, já falaram beterraba, já. Pra mim, ela cheira beterraba mesmo. Na hora eu senti terra, ele falou beterraba, eu lembrei que a beterraba ela tem um... Cheira meio terra, né? Mas mulher é muito melhor no sensorial, vixe. É por isso que ele me trouxe. A minha esposa, eu pergunto tudo pra ela, tá com cheiro disso? Não, e ela tem flor, passa perfume, não. Vai lá com essa Não é, e eu não passei por perfume, porque eu lavei o cabelo, aí ele acha É. Oh, mas esse negócio é engraçado, né? Ah, pra você o cheiro de chuva, terra, tá? Em frigorífico de peixe, o pessoal combate a geosmina lavando. Peixe que vem de Aham. açude, Ah, ele tem esse cheiro de terra. Aí o cara, pra deixar, ele deixa em tanque de decoração Lá, pra tirar. Pra tirar. E a geosmina, né? É a mesma. Mesma molécula. Agora vai começar a cagar. Oi? Meu pai deve pegar isso aqui bem, porque ele odeia beterraba. Ah, Um dia eu fiz em casa, ele olhou e falou: nunca vi ele falar que não comeu alguma coisa. Foi a primeira vez. oi? Então, eu senti mais concentrado, não achei. Mas eu sinto o rolão. Eu sinto aquele rolão. Você tava lá, né? Não fala, velho, fala. Distribui. Pra mim, assim, cheira manteiga, meio de manteiga de cacau oxidada, assim, sabe? É, manteiga velha. Pessoal, acho que esse flavor aí, eu acho que pode falar que é o terceiro off flavor mais comum do mundo homebrew, eu acho. É muito comum, tá? E muita gente não sabe detectar. O que vai vir agora? É, o que tá vindo aí. Bom, hein? Cheiro de morte. Mas, cara, tem vários tipos de oxidações e cada oxidação diferente gera uma coisa diferente, né? Mas esse aqui é o 90%. 90%. Né? Nossa, Mas os níveis do off é certinho, né, cara? É certinho. O micos e passou direto pra mim. Passou diretão. Sério, foi diretão o micos. Eu achei outra coisa. Eu falei, cara, mistura. Eu mistura de acetil com etila lá. Falei, coisa que eu tomei. Cara, passou diretão. Mas os níveis é certinho o ajuste, cara. Bate muito bem. Minha saliva espuma. Toda vez que eu bebo bebida oxidada, minha saliva fica espumando depois. Engraçado. Eu não sei o que é. Agora que você falou, eu tô percebendo a minha. Pessoal, quem consegue pegar alguma coisa aí? Papelão, muito bem, velho. Parabéns. Papelão, velho. Só que assim, pra mim, parece. Eu não lembro o papelão. Pra mim, eu lembro batom, uma manteiga de cacau e fica bem adstringente na boca. Então, assim, uma maneira muito boa de pegar oxidação é a adstringência. Então, assim, cara, a gente, qualquer coisa fala assim, deu adstringência na cerveja, deu adstringência, mas você pensa assim, cara, não tinha essa adstringência. É oxidação. Tá? Então, a oxidação traz, a maioria das adstringências que a gente pega em cerveja é oxidação.
Sua adolescência foi boa, só sente cheiro de batom. Você vê, papelão. Então, assim, esse aí é o Trans 2 Nonenal, que é o nosso cardboard aí, o papelão e tal. Ele é o nosso primeiro, vamos falar assim, indício de oxidação, tá? Então, assim, cara, como que esse cara aí tão comum, como que ele é gerado? Então, eu vou falar algumas causas aí. Aeração do mosto quente, tá? Aeração da cerveja durante o engarrafamento, então presença de oxigênio lá na garrafa. O envelhecimento natural sempre vai trazer papelão. Então, assim, em cervejas complexas, ele até é um flavor, ele é parte do aroma, tá? Temperatura alta de armazenamento. Então, assim, só uma comparação. 5 dias a 37 graus equivalem a 20 dias a 30 graus e a 42 dias a 25 graus, em termos de oxidação do papelão. Então, se você deixar a cerveja 5 dias a 37 graus, você já equivaleu a 42 a 25 graus, tá? Por isso, assim, ó, a gente pegar uma cerveja dessa daqui, que veio em cima de um caminhão, uma cerveja sem estrutura de malte, de lúpulo, que é antioxidante, sem nada. Cara, a cerveja tá sem oxidação, eu não percebo a oxidação. Às vezes alguém mais sensível vai perceber agora. Eu não consigo perceber muita oxidação nessa cerveja. Eu acho que é um mérito do caralho, assim, os caras fazerem uma cerveja. Porque o principal defeito de cerveja artesanal, assim, do tempo de vida, é a oxidação. Dúvida, cara. A reação do mosto quente. Eu já li estudo que a absorção de oxigênio no mosto acima de 18 Não é a absorção. Quando você faz a reação do mosto a quente, o que você vai induzir? A transformação da lipoxigenase, ela vai quebrar o ácido graxo no precursor do trans 2 nonenal. Então, assim, ele vai ser como se fosse um catalisador da lipoxigenase. Pessoal, o que gera isso? Então, assim, durante o malte, é por isso que eu falo que às vezes não é nem culpa nossa, às vezes é culpa do insumo, tá? Então, assim, o nosso insumo, ele sempre vai ter lipoxigenase, tá? E essa lipoxigenase que vai gerar o papelão na minha cerveja. Como que eu faço para evitar? Lembra lá o Kelvin falando das rampas? Ele falou da rampa do beta-glucano, da proteinase e tal. A lipoxigenase, ela é ativa até 65 graus. O pH ótimo dela, ele é 5.6, 5.7. Então, assim, qual que é a melhor maneira? Se eu quiser fazer uma rampa de beta-glucano, ou se eu quiser fazer uma rampa para proteinase, eu tenho que tentar manter o pH mais próximo de 5 possível. De preferência 5.1, 5.2 no máximo. Porque senão eu vou ter muito papelão na minha cerveja depois, tá? Você vai ganhar com a proteinase, espuma e tal, mas você vai ganhar muito menos tempo de vida. Todos os dias 7 meses na oxidação ali. A relação de lupulagem com oxidação, se gostam de cervejas muito lupuladas, assim, oxidarem mais rápido. Mas assim, é um outro tipo de oxidação, tá? Não é do cardboard. Mas a lembrança é a mesma. Aham. A lembrança sensorial. Não, eu já te falo disso. Só ver o que tem que terminar aqui. Pessoal, só para terminar aqui, os meninos serviram o próximo. Segura um pouquinho o próximo, tá? Vocês não vão se arrepender de segurar um pouquinho. Só para terminar, que eu acho que a oxidação, eu queria falar mais um pouco, porque eu acho que é muito importante, gente. A gente pode evitar de maneira fácil, com o controle do pH, principalmente temperatura abaixo de 60 graus, e evitar a presença de oxigênio na fase final, tá? Então, assim, por que eu falo da oxigenação? Porque ela não vai vir só o cardboard, ela vai vir outra coisa também que é bem comum. Ela traz esse cara aí, que é o Octane 3 Zona aí, que ele dá cheiro metálico e gosto metálico na cerveja. Então, muitas vezes, quando a gente pega a cerveja astringente, com gosto de papelão, vem um metálico por trás. Todo mundo fala, é da tampinha, é da latinha. Não é da latinha, é da tampinha. É oxidação de ácido graxo.
Tá? Então, assim, são duas... É o que eu falei. Quando vem um problema, vem um monte de coisas atrás, tá? E aí, assim... É que, assim, são parecidos também. Às vezes, quando está muito alta a oxidação, eu pego o metálico do coisa. Mas quando tem essa molécula, é bem mais forte. Da oxidação. Então, assim, a oxidação é tão importante que a gente já tem... na Austrália, no Canadá e no Japão, malte transgênico sem lipoxigenase. Então, a gente já tem para vender malte sem lipoxigenase para evitar a oxidação. Tá? Então, uma coisa que a gente tem que começar a aprender a conviver com essa oxidação, para evitar ela. Para finalizar a oxidação. O que dá muita oxidação na cerveja? Moer o malte na noite anterior. Tá? Então, eu sei que várias pessoas fazem para começar cedão, terminar mais rápido e tal, mas o malte tem 5% de umidade. E na temperatura ambiente, a lipoxigenase atua. Então, você vai dar 24 horas para ela quebrar um monte de precursor no seu malte e vai mandar tudo lá para o seu fermentador e depois, com o tempo, vai começar a aparecer. Quanto menos tempo você moer o malte e jogar dentro da panela, você vai ganhar a qualidade da cerveja. Se moer e deixar numa geladeira, que daí não é... Mas a geladeira Olha... Cara, é umidade igual, melhor, entendeu? Aí alguém vai falar, mas eu vi no Brulosif que ele moeu o malte e guardou 3 meses. É que assim, o Brulosif tem que tomar muito cuidado com as pesquisas deles, porque ele faz a breja e toma fresca. A gente está falando de oxidação de cerveja, tá? A gente está falando de tempo de guarda. Cara, 30 minutos é de boa, beleza? Vamos lá. Para condicionar, você condiciona com 5% borrifando de água. Tá? Pessoal, depois eu vou deixar as transparências, tá? Então tem as referências, os tempos lá e tal. Se alguém quiser alguma dúvida, depois me pergunta também. Vamos lá para essa delícia aqui. Só para te exagerar, tem 5 minutos mais, tá? Quantos? Não, de boa, faltam mais 3, eu acho. Tá. Quem achou chulé, ô louco? O lúpulo, Citra, velho? É Citra aqui, meu amigo. É da hop de Citra. O Marcelo tá começando aqui já a festa. Eu achei que lembrou um pouco daquela manteiga de azeite, só que é manteiga estragada. Ó, alguém achou a manteiga, ele achou chulé, alguém achou mais alguma outra coisa? Cheetos! Pra mim o clássico, quem não teve infância não sabe, né? Cheetos bola, velho. Isso aqui é perfeito, cara. Pessoal, então esse é o nosso famoso aí ácido isovalérico. Então assim, se você vai ler na literatura, o que vai falar do ácido valérico? Uso de lúpulo velho ou degradação de lúpulo vai trazer esse ácido, que é justamente a quebra de uma parte do alfa-ácido ali que gera essa molécula. Só que assim, degradação de lúpulo, então levedura selvagem, principalmente Brettanomyces. Então quem gosta das cervejas com breta, cara, é muito comum ter o isovalérico compondo o aroma ali. E faz até uma parte assim de uma lambic e tal, ter um pouco disso, entendeu? Porque eles usam o lúpulo velho e tal, e é uma parte, acaba sendo quase um on numa lambic. E aí, esse trabalho aqui do final do ano passado, eles viram que boa parte do isovalérico não vem do lúpulo, e vem sim do malte também. Isovalérico. Então assim, ele vem gerado do mesh. Então o que os caras pegaram? Foi bem legal esse trabalho, é um trabalho de um grupo da Polônia. Eles mostraram que eles pegaram 10 cervejas comerciais com decocção, Premium Lagers, e 10 cervejas com infusão. E aí eles fizeram vários testes e eles mostraram que vem do malte e que o processo de decocção diminui muito a formação de isovalérico. Então assim, é legal, né? Porque às vezes a gente fala assim, por que você faz decocção? Você é louco? E o cara não tem uma resposta, né? Agora tem um motivo. Então assim, eu achei bem legal, cara. Então assim,
E é justamente um divisor de linha que você sai abaixo do threshold e acima do threshold. Então assim, ele vai vir da oxidação, degradação do lúpulo e do meshing também, tá? Pode começar o próximo já? Já? As outras são mais rápidas, contaminação só. Depois eu falei, não te lembra nesse que era urina de gato ácido? Depois, cara, que ele mija, uns 2 dias depois você... Alguém lembra a urina de gato isso aqui? Acidez da urina 2 dias depois que ele mijou no local. Oh, tem até uma especificação aí. Uma vez mijou lá no quarto, Falta 3. Os últimos são rápidos porque é contaminação. Já pode fazer então. Aham. hambúrguer e espetinho. Lúpulo velho na geladeira, 2, 3 anos, guardar a geladeira bonitinho, fora a geladeira uns 3 meses, né? Cara, lúpulo velho, cada vez mais os caras estão mudando um pouco a visão de lúpulo velho. Eu estou montando um curso de on-flavor de lúpulo e de umas discussões de lúpulo. Eu quero ver se eu dou aqui no segundo semestre e eu vou dar em Campo Grande também. Então, assim, o que os caras viram? Que, na verdade, assim, você guardar o lúpulo até um certo tempo, ele vai ganhar algumas qualidades, depois ele vai começar a decair. Então, assim, lúpulo na geladeira 2, 3 anos é tranquilaço, cara. Pode usar tranquilo, não joga fora, que provavelmente até ele vai estar melhor do que estava no início. No freezer? Cara, É melhor no freezer ou na geladeira? Freezer. Uma pergunta besta, que é uma discussão que sempre surge, igual a minha cerveja do concurso. Eu usei filtro cascade, eu tinha um cascade guardado, eu optei para usar o guardado na fervura para deixar o novo pro dry. Aham. Essa é a ideia? Não sei, o pensamento lógico você pensa assim, né? Vou deixar o mais fresco para pôr onde vai aparecer mais, né? Mas na teoria, o que os caras estão provando agora é que não dá muita diferença não, sabe? E aí tem uns trabalhos legais, o cara pegou tipo 3 anos, saiu agora. O cara pegou 3 anos diferentes, o Cascade, e ele viu que os anos anteriores era melhor do que esse ano, tinha qualidades melhores, frutadas, cítricas, e o outro tinha mais herbal e gramíneo. Então assim, eu achei bem legal. Aham. Abro, tiro, faca quente, freezer. É isso aí. Eu não mantenho ele oxigenando. Não, eu também, eu guardo o mínimo, máximo gelado, mas aí você pode guardar 2, 3 anos, cara, que é tranquilo. Eu compro... Sempre corto do lado de baixo. Ah. Eu tô com lá em casa que eu cortei bem em cima do nome. Fechei esse de olhei. Tá com Que é 40 isso? gramas lá dentro. Nossa. Eu não Mas posso... Isso eu costumo fazer pra mim não deixar ele aberto. Aham. Dá pra aguentar mais um ano, hein? Agora vem o Pra mim isso aqui cheira muito breta, cara. Tem tanta ofenda com meu dedo mesmo no copo, não vai dar nada não, né? Depois o Valério. É? Falei, tá tanta Não, os 2 últimos são piores. tem mais 2. Então vai faltar 3. Tá, esse é o terceiro. Não, esse aqui falta mais 2. Os caras estão reclamando? Mas o Valério tinha que ser aqui, antes deles. Depois desse o Valério, não? É que eu achei, eu fico com medo da intensidade, que se ele fosse muito intenso, cara, esse porra gruda na boca não sai mais, velho. Mas não é que de lúpulo? Pessoal, e aí? Abacate. Fenólico, cravo. Olha que legal como que é diferente o sensorial. Tá difícil de pegar, cara. É fenólico, cravo. Então, assim... Pessoal, então assim, a gente às vezes trabalha com esse aroma, na Weiss, tá, alguns estilos que são flavors, mas ele pode facilmente também se transformar num off flavor. E muitas vezes a gente não percebe. Por quê? Porque às vezes a gente fica esperando que o cravo vai ser aquela coisa estourada. Isso aqui é 3 vezes o threshold. Então, assim, muita gente não percebeu. Se textura na boca, era mais pimenta, lembra lá o fundo da garganta. Pra mim também fica o picante. Não, lá o fundo da garganta, lembra a pimenta, parece.
Banana, o louco tá louco. Não, banana frita, sabe? Cravo. É que você põe a canela em cima. Ô pessoal, uma coisa que a gente fala, que daí a gente fala dos o spiced, o fenólico, o picante, porque na boca ele fica meio picante mesmo. Então assim, às vezes quem não tá pegando no aroma, pega na boca. Ele fica meio picante na boca. Quem tá tendo dificuldade, compara com o controle. Mas é o mesmo. Depois fala do cravo, aí você começa a associar. Fazendo uma homebrew aí. Pessoal, o que gera esse off flavor aqui? A principal causa é o envelhecimento da cerveja. Então, quando eu tenho carga de lúpulo, eu posso ter bastante fenólico lá. Eu posso ter essa redução e aí eu posso ter formação de aromas fenólicos que vão dar até um dulçor. Estava falando de oxidação de lúpulo, ele vai num caminho totalmente contrário do cardboard. Oxidação do lúpulo vai gerar cor na cerveja, então ela vai escurecer. E oxidação do lúpulo vai gerar dulçor. Tá? Então caramelo, dulçor e cor escura em cervejas lupuladas é oxidação. Tá? E muitas vezes aparecem esses compostos fenólicos, ela fica mais picante. Temperatura alta de fermentação, eu vou gerar esses compostos, tá? Eu vou gerar ésteres e esses compostos. Então, se eu vou fazer uma Weiss, tem um monte de coisa falando lá, de regras, mas esse tipo de compostos fenólicos ela vai gerar com temperaturas altas de fermentação. Maior teor alcoólico, estressa a levedura, produz mais fenólicos, é normal, tá? E aí tem a parte do sensorial de colocar madeira também, que traz bastante compostos fenólicos, da sensorial tem o eugenol também. E o final é a contaminação com leveduras selvagens. As leveduras de cerveja, elas foram selecionadas para não produzir esse composto. Por quê? Na maioria dos estilos é um defeito. Então se você pega uma levedura de vinho, pode pegar, qualquer um fizer um teste, fermentar uma cerveja com levedura de vinho, vai aparecer fenólico e eugenol. Então assim, e as leveduras selvagens, quando contamina a cerveja, ela vai aparecer fenólico também. Começou a produzir fenólico, está usando lama, joga fora que está contaminada. Você não tem um esquema de você fermentar ela a baixa temperatura, também ela gera o fenólico? Cara, essa discussão é longa, velho. É longa. Cada um fala uma coisa, assim, mas na literatura duas coisas, que são, que já está meio provado, assim. Alta temperatura e tempo longo de exposição ao mosto já terminado de fermentado. Então, assim, tipo um descanso de acetil, ela vai demorar mais ou menos 6, 7 dias, vai começar a aparecer bastante fenólico. O dia que você fizer uma Weiss, faz esse teste. Pega ela, coloca fermenta uns 21, 22, aí você coloca uns 23, 24, deixa uma semana. Deixa uma semana e vai tomando todo dia. Você vai ver que pelo quarto ou quinto dia vai começar a aparecer um fenólico do caralho. Por quê? Ela não gosta de comer esses caras. Só que acaba tudo a comida, ela vai comer esse cara, vai reduzir ele para usar energia. Aí ele vai começar a aparecer. Então assim, é o jeito mais fácil de fazer Weiss. Temperatura alta. 23, 24, por aí, uma semana mais ou menos. Você vai perder um pouco dos ésteres, mas não tanto. Tem gente que fala, né, Ih, cara, essa discussão 17, né, vai. Eu também achei isso. Quem tá achando que é tudo on ainda? Esse aqui é cheiro de copinho de plástico quebrado. Você quebra aquele copinho de plástico. Oi? Naftalina. Esparadrapo. Quando você quebra o copinho plástico, o cheiro do plástico. Você que tá mordendo na boca aí. Isso é tudo agora, cara. Oi? Pessoal, então esse aí é o famoso indol, que ele traz uma coisa meio de porco, celeiro.
Mas eu também sinto muito o que vocês falaram, eu sinto meio um medicinal, esparadrapo, copo plástico, então assim, é um aroma bem comum de contaminação. Então às vezes a gente pega aquela cerveja e fala assim, putz, tá com não sei o que. Então assim, ele é diferente do clorofenol. Por quê? Porque pra mim ele é mais pungente, mais desagradável e na boca ele é menos marcante. O clorofenol na boca, ele fica parecendo que você pegou fumaça. E esse aqui, pra mim, pelo menos pra mim, não fica tanto na boca, muito mais no aroma. Pessoal, a merda desse negócio aqui é que ele é muito baixa a concentração, a gente tem muita sensibilidade. Então isso aqui está 50 microgramas por litro. Então qualquer contaminaçãozinha aparece. Então assim, eu já peguei várias cervejas com indol e às vezes as pessoas falam assim, ah, tá com um cheiro estranho e tal, mas não consigo detectar o que é. Então assim, os descritores da literatura, para mim, não servem muito. Eu fico mais com essa parte assim de pensar no plástico. O cara pensa assim, ah, a cerveja está com plástico e tal. É o indol. Oi? A diferença dele pro funk, o funk na verdade é um fenilpropanoide, é o etilguaiacol. Mas os dois têm celeiro, o funk celeiro pelo molhado. Cara, mas é diferente porque o funk... Ah, ó, pergunta do Thiago. Essa porra remete também, eles falam celeiro e tal, e ele perguntou qual que é a diferença do funk e do breta. O funk do breta pra mim, o celeiro dele é cavalo suado. Então assim, é diferente, cara, porque assim, é o etilfenchol. Até eu tenho ele em casa. Então assim, ele traz um cavalo, isso aqui, eu não consigo pegar cavalo aqui nunca. Eu consigo pegar a morte, tristeza, perdi minha cerveja. Então, velho, nossa, que bosta. Então, assim, isso aqui é um problema bem grave. Se você aparecer isso aqui na cerveja, olha lá a descrição. Coliformes fecais. Tá? Então, assim, é hora de rever geral os processos de sanitização. Tá? É basicamente isso, velho. Então, assim... Outra coisa também que as pessoas confundem, o DMS. Quem lembra do DMS no começo, que estava bem forte? Então, assim, é que esse aqui está muito forte. Se você pegar e diluir na sua amostra base, depois no final colocar um pouquinho disso aqui, você vai ver que ele fica bem parecido com o DMS. Essa amostra é que está muito, muito pungente. A contaminação das latinhas da Dog estava explodindo, o pessoal metia a mão sem luva para transportar. Não, aquilo lá é fermento, não sei se tinha coliformes, mas aquela foi de contaminação. Um monte de banheiro. Um monte de banheiro, coliformes, né? Coliformes, é. Porque ela tinha 26 de esterilização, mas os caras pegavam Com a mão, né, e colocavam para botavam na fábrica da latinha para transportar. Mas foi isso, foi coliformes, cachorro. Que era fermento na garrafa, né? O cara tá viva. Essa parte foi cortada, esse áudio foi cortada, a coisa que aparece aí. Oi? Essa parte foi cortada da edição. Porque tá pegando áudio aqui falando isso. Ah, tá. Você corta essa parte. Mas se você falar isso, eu falei, pelo amor de Deus, não fala. Não. Falou. Tá falando, não, pode. Isso, por exemplo, eu falei, pô, não vou falar nada. Eu tava marcando o horário que você falou isso pra cá, mas vai deixar depois. Dá pra fazer um mix aqui, um blend, dá pra fazer um... Dá pra fazer uma homebrew aí, ó. Servir pra aquele brameiro. Pra aquele amigo. Servir pra aquele amigo brameiro. Olha o que eu fiz pra você, ó. Mais um pouquinho desse chulé aqui, ó. Larga, cara. Mas tá, larga. Você faz uma ripa, põe um monte de trás. É como acabar bem o dia isso aí, velho. Ainda bem que tem uns 500, mais de 500. E aí, pessoal, pra gente acabar com chave de ouro aí. Opa, estão chegando perto. Quem tem filho aí? Quem tem filho? Vômito de bebê, velho. É verdade mesmo que essa bebê. Vômito de bebê. Então, assim, o ácido butírico, ele é
ele é relativamente comum e perto do threshold ele traz uma sensação meio de rançoso na cerveja. E se você pensar no queijo, essas coisas, queijo, rançoso, e se você pensar no vômito de bebê, o vômito de bebê também. Por isso que eu falei que se eu não tivesse passado pelo diacetil, eu ia falar da manteiga. Vômito de bebê. Pessoal, então assim, a mesma coisa que eu falei lá do no-chill para os esporos da terra, também acontece contaminação com no-chill com bactérias produtoras de ácido butírico. E o threshold é muito baixo. Então assim, o pessoal fala assim, não tem problema nenhum de fazer no-chill. O cu! Então assim, tem muito problema, porque esses esporos resistem à fervura. Então assim, se você vai fazer no-chill, saiba dos riscos, tá? Aí coisa que gera butírico também, se você colocar uma carga muito grande de açúcar, vai gerar, a própria Saccharomyces vai produzir butírico por estresse. E a porcaria dessa contaminação, porque esses clostrídeos que produzem o ácido butírico, eles são totalmente anaeróbios, então às vezes ele vai produzir lá dentro da garrafa, tá? É agora que tá quente pra pimenta agora. Ah. Agora veio pimenta Jamaica. Sim, o cravo. Tá, isso também, né? Esquenta mais. Pra caralho. Pessoal, só pra finalizar, então assim, cuidado com as estocagens dos grãos, tá? Então assim, a gente guarda grão, o mundo tá cheio de esporos, cai esporos lá, a geosmina e o ácido butírico pode aparecer na sua cerveja e você não sabe a causa. De uma maneira geral, então o nosso curso de off acaba aqui. Espero ter contribuído para a aprendizagem de vocês e que vocês consigam, torço que vocês consigam identificar os defeitos na cerveja. Eu vou mandar o PDF para vocês, e aí se alguém tiver dúvida, alguma coisa de processo, me pergunta que eu ajudo, tá? Beleza? Obrigado aí pelo convite. A palestra também está disponível no YouTube, tá? Da Serva.